Oi, gente! Nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Nós somos uma família, estamos juntos, estamos navegando juntos, graças ao bom Deus. Meu irmão, minha irmã, de onde você estiver, seja bem-vindo. Eu não vou dizer o nome de todos, porque são muitos. Mas se eu falar o nome de um, esquecer o nome de outro, alguém, mas falou o nome de fulano, falou, tal. Eu amo todos vocês. Eu quero bem todos vocês. E estou feliz, contente com todos vocês. Eu não uso palavra aqui para magoar nenhum de vocês. Ainda que aqueles que me atacam. E de vez em quando tem algum aí que me ataca, mas amanhã depois ele vai entender que não é da forma que ele fala, porque tudo que eu falo está com base aqui. Então eu vou falar um pouco hoje sobre pastor. E o título da mensagem é essa: para onde irão ou vão? Para onde vão os pastores? Porque todos eles um dia eles vão terminar os seus dias aqui na terra. E para onde eles vão? Os pastores vão todos para o céu. Eles são homens de Deus. Eles são ungidos de Deus. Eles são homens que receberam o chamado de Deus. Mas aonde está escrito isso? Aonde nessa Bíblia existe algum homem de Deus? Aonde nessa Bíblia existe alguma mulher de Deus? Aonde nessa Bíblia existe algum pastor que Deus colocou o seu povo na mão de pastor? Pastor dentro deste livro é quem cuidava de rebanho. Então isso foi uma simbologia que Deus simbolizou, já falei, volto a falar, não canso de falar. Deus, quando tirou o povo do Egito, Deus viu a simplicidade, a humildade daquele povo por passar 430 anos como escravo de Faraó. Deus quis, mas não conseguiu. Deus quis comparar aquele povo como ovelha, porque ovelha é o animal mais manso que existe na face da terra. E ele diz, ovelha precisa de quem? De um boiadeiro? De um vaqueiro? Não, ele precisa de um pastor. O que quer dizer pastor? Aquele que dá pastagem para as ovelhas. Leva de um pasto para o outro, leva na água, tem a hora certa, traz à tarde para o aprisco. O bom pastor é aquele que não cochila, não dorme, ele passa a noite no curral, acende uma enorme fogueira para que o urso, o lobo não aproxima. O bom pastor é aquele que não tem somente o cajado, ele tem outra arma para se defender. Se caso, por isso que Jesus diz, eu sou, ele estava simbolizando o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então o bom pastor é aquele que está apacentando o rebanho. E quando chegava ali um urso, qualquer seja o animal, como no caso de Davi, Davi correu atrás do urso, tomou a ovelha que já estava na boca do urso e matou o urso. E assim aconteceu também com o leão. Davi fez isso, mas muitos pastores se acovardavam. Era covarde, medrosos, frouxo. Quando eles via que escutava o rado ali do leão, do urso, eles corriam e se escondiam na caverna, corria, subia numa árvore e deixava que aquele leão, aquele urso fazia um estrago no meio do rebanho. Esse é o falso pastor. Então é isso que esta palavra fala. Por isso que Jesus, ele simbolizou o bom, porque havia maus pastores. Porque pastor, o serviço de um pastor é cuidar. Então Deus não levantou pastor para cuidar do seu povo. Quem ele levantou? Sacerdote.
Se Deus tivesse levantado pastor para cuidar do seu povo, pastor para sacrificar, oferecer sacrifício, quando o povo trazia os animais, era oferecido o sacrifício, eu me calaria. Mas não. Olhamos, vemos que Deus levantou juiz, sacerdote e profeta para cuidar do seu povo. O rei cuidava ali da cidade, ele reinava sobre aquela região. Mas o sacerdote oferecia sacrifício. E o profeta trazia a profecia diretamente de Deus para aquele lugar. E o juiz era aquele que julgava o povo. Quando tinha alguma coisa, era a presença, levava na presença do juiz juízo. Ali, via e dava a sentença. Agora, voltando, para onde vão os pastores? Os pastores têm chamado. Que chamado? O primeiro homem a ser chamado por Deus foi quem? O primeiro homem a ser chamado por Deus foi Abraão. Deus apareceu, porque Deus aparece lá no início. Deus apareceu primeiro a Noé. Noé não, minto. Ele apareceu primeiro a Adão. Conversou com Adão, para que não tocasse no fruto. Ele vem a Noé e deu uma ordem para Noé: constrói uma arca, que eu vou destruir todo esse povo. Mas aquele povo não mudou, porque Deus viu no capítulo 6 e 6 de Gênesis que a maldade daquele povo era mal continuadamente. Então Deus resolveu por fim na raça humana, mas conservou a família de Noé. Deste povo eu vou fazer uma excelente geração. Um povo excelente. Esse eu vou exterminar. Mas o que aconteceu? Nimrod, 100 anos depois da morte não, isso é do dilúvio, ele se tornou um homem valente, caçador, um homem cheio de autoridade, resolveu construir uma torre, que é Babel, que ia até o céu, reuniu o povo da cidade. E esse homem diz que era tão terrível, segundo as histórias, ele casou com a sua própria mãe, porque a mãe dele era muito bonita. E eu não sabia da história, mas aquela mulher que aparece, a estátua da Liberdade, que está nos Estados Unidos e tem vários lugares, é o símbolo da mãe de Nimrod. Eu tive lá, quando eu estive lá, eu me aproximei da estátua lá em Nova York e olhei para cima e falei assim, é uma estátua de bronze, aquele rosto lindo, aquele rosto bonito. Depois eu fiquei sabendo da história dessa mulher. Ela está até hoje, a história dela, se você procurar. Quem é esta mulher? Essa mulher ficou muito famosa no mundo inteiro até o dia de hoje. E o filho, vendo a formosura da mãe, casou com a própria mãe. Então Deus já viu que essa geração não era grande coisa. E Deus olhou e dessa geração Deus tirou quem? Deus não foi a Tera. Tera era o pai de Abraão, mas Deus foi ao filho Abraão. Capítulo 12, e ali o versículo 4, 5. Deus chama Abraão e diz: saia do meio dos seus parentes. Porque os parentes, aqueles familiares de Abraão, era terrível. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Anda na minha presença e tu serás uma bênção. Foi o primeiro que Deus chamou para a missão, porque de ti farei uma grande nação. Qual foi o último homem que Deus apareceu e chamou? Foi Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos. Foi o último. De Saulo para cá acabou. Agora, como surge esses camarada, esses Alibabá, em cima dos púlpitos,
em cima dessas tribunas, falando que tem chamado. Aonde tem chamado? Depois da morte de João, que segundo as histórias, os historiadores, o último apóstolo que morreu foi João. E João deixou um discípulo chamado Policarpo. Policarpo foi morto. Foi queimado vivo por ordem de um imperador romano. E Policarpo teve outro discípulo chamado Inácio, que foi morto em Roma, jogado pelos leões. Então, esses dois discípulos eram discípulos de João, que João foi discípulo de Cristo, de Jesus de Nazaré. Então, se essa sequência continuasse, um levantando, outro levantando, eu me calaria. Mas não, porque nós olhamos esse negócio de pessoas se levantar. Eu tenho um chamado de Deus. Eu fui pastor por 40 anos. Que chamado eu tive? Eu não tive chamado nenhum. Se eu falar para você, Deus me chamou, eu sou um mentiroso. Deus apareceu. Não, Deus falou comigo. Eu sou um mentiroso. E eu tenho experiência de sobra dentro de ministério. E não foi. Não dá para contar quantas mil mensagens eu já preguei na minha vida. E nunca Deus chegou e falou no meu ouvido assim, meu servo, fala isso. Isso é tudo uma mentira. Deus não fala com homem. Deus já falou aqui, dentro dessa palavra aqui. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que vê, Jeremias? O que tu está vendo, Jeremias? Uma vara de amendoeira. Tu disseste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. 1:12 de Jeremias. Então Deus não tem compromisso com o homem, não tem compromisso comigo, não tem compromisso com denominação nenhuma. Não existe igreja, vou citar o nome de igreja, porque igrejas são vida, mas vou dizer, não existe uma que chega e diz, Deus falou. Não existe. Deus nunca falou. Deus falou com seus profetas por intermédio do Espírito. Deus falou com Abraão, Deus falou com Adão, Deus falou com Elias, Deus falou com Moisés. Então, Deus falou com Salomão em sonho. Deus falou com Paulo em sonho. Então, isso está registrado aqui dentro. Agora, como eu posso acreditar nesses homens que se colocam como ungido de Deus? Só existe um ungido. Ungido de Deus. Eu sou ungido de Deus. Cuidado, irmão. Eu sou ungido de Deus. Está lá 61 de Isaías. Está lá Atos 10:38. O ungido de Deus só foi Jesus. Porque Elias, ele ungiu 3. Então não foi Deus que ungiu, foi ele que ungiu. Samuel ungiu 2, Saul e Davi. Então foi 5. Esses dois, Samuel e Elias, ungiram 5. Mas não foi Deus. A unção de Deus veio diretamente ao seu filho. Este é o meu filho amado. Porque Deus ungiu a Jesus. Foi o único que Deus ungiu. Deus não ungiu homem nenhum mais. Deus chamou. Chamado é uma coisa e ungido é outra coisa. Só existe um ungido. Outra coisa. Davi escreve, foi um dos maiores compositores do Salmo, porque Salmo é música, Salmo é melodia. Põe no Salmo o que quiser, põe na música o que você quiser. Você pode escrever o que você quiser. Você pega uma caneta, escreve o que você quiser. Vou te dar um mar de cristal. Vou te dar um castelo de ouro. Na música você pode pôr. A música você pode fazer o que você quiser fazer. E Davi então escreveu no Salmo 105, o versículo 15. Não toquei no meu ungido e nem maltratei meus profetas. Quem foi o ungido de Deus? Foi Jesus. E tocaram. Não maltratei os meus profetas. Os
Os profetas foram mortos em Jerusalém. Todos os profetas. Todos foram perseguidos e mortos. Então tá aí. Não toquei nos meus ungidos nem maltratei meus profetas. Não era só maltratado, não era morto, eles apedrejavam. Por isso que Jesus chorou por Jerusalém quando viu Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas apedrejados. O último profeta a ser morto foi Zacarias. Mataram ele ali na frente do altar, entre o altar ali e o templo. Então, meu irmão, pare com essas coisas de dizer, o meu pastor é um homem de Deus. Ele é o filho de Deus. Para ele ser um homem de Deus, ele tem que suportar o que suportou os apóstolos. O apóstolo Paulo apanhava. Paulo e Sila foram espancados. Arrancaram as roupas dele, chicotearam eles até sangue correr pelo seu corpo. Depois foram levados na cela, amarrados no tronco. E eles faziam o quê? Murmuravam? Não, eles cantavam. Por volta da meia-noite, Paulo e Sila cantavam. E Deus se alegra com isso. É disso que Deus se alegra. Você está sofrendo por amor daquele que tudo pode. E o que aconteceu? Um terremoto foi lá e soltou. Agora, e nos dias de hoje? Esses homens que hoje têm seus belos aviões, carro blindado, segurança, fazenda, boi, cavalo de raça, viagem como dos melhores, moram nas melhores casas, segurança e tal. O que esses homens têm de Deus? Como é que... Olha a vida dos apóstolos. Pega desde o início, que todos eles morreram martirizados. Só João, que morreu isolado na ilha de Pátmos. Agora, olha a vida desses homens de hoje. Aqueles homens, poderia chamar eles de homens de Deus, porque eles eram mesmo, na verdade. Me dê uma esmola, não tem ouro, não tem prata. Pedro não tinha nada, estava liso, sem nada, mas ele tinha algo tão importante. O que eu tenho eu te dou. No nome desse pela qual eu anuncio, o Jesus de Nazaré. Levanta e anda. É isso. E esses homens nos dias de hoje, o que eles têm? Tem segurança. Tem segurança, tem fama, tem dinheiro, tem nome, tem poder. Como você pode chamar um homem desse de Deus? Mas voltando para a mensagem, o título da mensagem. Para onde vão um homem desse? Será que eles vão diretamente para o céu? Não. No céu não entra carne e sangue. 15 de Coríntios, versículo 50. Então, para onde eles vão? Ele desaparece. Eles deixarão de existir. Eles vão para o mesmo lugar aonde você e todos nós vamos. Porque Hades e Seol significa região dos mortos. Hoje as pessoas têm isso como inferno, mas a palavra Seol e Hades, que é no grego e no hebraico, significa sepultura. E onde estão as sepulturas? No cemitério, é o lugar onde todos vão. E de lá ele nunca mais sai, 8 e 9 de Jó. Ele nunca mais sai daquele lugar. E depois nós olhamos para o capítulo 14, versículo 10. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Não existe mais. Acabou. Parem com essas coisas. Ele vai subir num corpo trasladado, igual o corpo de Jesus, e vai voltar. Para com essas coisas. Que a Bíblia diz que morrendo o homem, ele deixa de existir. Acabou. Não existe mais. O Espírito é o que permanece, porque Deus ele é o Pai do Espírito. Fora disso, 12:7 de Eclesiástico. O corpo volta para a terra, vira terra. E o Espírito volta para Deus. 3:19 de Gênesis. És pó, para o pó tornará e virará pó. É o que vai acontecer com esses grandes homens que vocês acham. Eles vão desaparecer. Eles não são nada mais do que você. O grau deles é o mesmo grau seu. Ele não tem
importância nenhuma para Deus. Pelo contrário, Tiago diz, não quer ser vós mestre, porque os mais duros juízos cairão sobre vós. Foi isso que ele disse. É o que mais os homens estão querendo poder. Mas para onde eles vão? Vão para o mesmo lugar aonde todos vão. Não tem um outro lugar escolhido, um lugar determinado, um lugar separado, porque todos vão para o mesmo lugar, porque Jesus disse, vós são todos irmãos. Paulo diz que nós somos todo um povo só, 3:28 de Gálatas, somos todo um povo só. Meu irmão, fique com esta palavra. Você pode pensar, mas o irmão Nilson é contra... Eu fui pastor, esse título eu joguei fora, porque isso não me significa nada, isso é um título. Mas nesse livro aqui não existe isso. Não tem esse nome aqui. Tem apóstolo, tem profeta, tem sacerdote, tem juiz, tem rei, mas não tem pastor. Meu irmão, fique com esta palavra, graça e paz para todos vocês. Bye, bye.